A Esquina de Pedra. Wallace Leal Rodrigues. Amor e Equilíbrio Audiobook. 8ª parte. Final. Foi um dia lindo aquele. Não um dia comum. Quisera passar a mão sobre teu rosto e apagar os sinais do sofrimento. Serias como naquela tarde. Mas, não serei melhor agora? Sim, naturalmente. Abençoemos a dor. Quisera poder permanecer ao teu lado pelo resto dos meus dias, Filoquitemo. Só tu podes me envolver em bondade. Perdoa se eu te disser com a pura franqueza do coração desnudo. Tenho te amado durante todo esse tempo. 1 ano, 2 anos, durante todo esse tempo eu tenho te amado. Mas, de quantas formas de amor somos capazes? Pergunto-me. De muitas, e sob uma delas eu te amo, tanto quanto não pode saber. Amar-te é como passear no céu. Sim, eu sei e compreendo. Mas temos que passear pela terra antes de buscar o céu. Nós nos fixamos intensamente. Sim, disse ele, e aquele que teu coração elegeu, espera por ti. Prisco. Prisco. Houve um breve silêncio, depois ele disse. Quisera ver-nos, a névoa esvoaçante, as tochas acesas, e nós. Deve ser belo, um sorriso perpassou pelo rosto dele. Belo e bom, eu disse. Filoquitemo concordou. Sim, belo e bom. Um súbito arrepio sacudiu-me. Tens frio. E envolveu-me em seu manto. Ficamos em silêncio a olhar a névoa inquieta, a ouvir, por detrás dela, o escachoar das águas. Eu perguntei. Isto acontecerá de novo? Quem sabe? Talvez muitas vidas depois desta. E nesta? Só Deus o sabe. Senti-me envolta em uma onda de amargura e acerquei-me dele. Ó! Filoquitemo, tenho medo de me confundir. Tenho medo de errar. E foi então que ele disse, ali, na esplanada do rio, naquele derradeiro encontro coletivo que, sem saber, estávamos tendo. É preciso crer, lembra-te bem disto. E depois, como a formular um adeus, repetiu as palavras de Pedro, pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Capítulo 27. Prisco contou-nos tudo cabisbaixo, o olhar fixo num ponto entre a janela e o lugar onde eu estava. Depois levantou a cabeça e eu li uma mensagem final de despedida em seus olhos escuros e tristes. Era como se mais uma vez eu pudesse ouvir seus pensamentos e eles estariam dizendo, eu te disse que ela venceria. Otávia venceu. Não tive o mais leve estremecimento e minha respiração não mudou. Meu coração manteve o seu ritmo, aquele ritmo costumeiro que eu podia seguir no silêncio que caiu sobre a sala. E tampouco minha mãe chorou ou disse qualquer coisa de espantoso. Nem se levantou do banco onde se havia sentado. É que no fundo já sabíamos. Em todos aqueles dias tínhamos, de pouco em pouco, inconscientemente às vezes, conscientemente outras, nos apossado daquela verdade. Por isso não nos espantava agora. A voz de mamãe quebrou aquele silêncio e eu achei estranho que o fizesse. Eu dizia a mim mesma, este silêncio é inviolável, estará suspenso sobre nossas cabeças pelo tempo que vivermos. Ela, porém, dizia. E onde estão agora? Sob a vigilância de uns poucos elementos jurados, na castra, nas colinas, e não podemos vê-los, nem falar com eles. Não. Esperava que me perguntasseis quem os delatou. Disse Prisco. Mamãe sacudiu a cabeça. Ele seguiu em frente com dolorosa decisão, então eu vos contaria que foi uma minha companheira de infância que fez a delação. Ela se encontra em Sebastes, na casa do procurador. Não precisavas dizer, por alguém viria a denúncia. Que importa? Não comungo vossas ideias, mas garanto-vos que daria tudo na vida para que tal não se desse. Não tens culpa, são coisas das quais, afinal, não podemos fugir. Como não poderíeis? Uma mulher delatou-vos. Se não fosse por ela, nada sucederia. Fora bastante que uma boca fosse cerrada. Cala-te, nem penses nisso. É chegada a hora de que tudo isto se passe. Mas a morte de vosso marido, de que valeu? A quem valeu? A ele, a nós, a sua fé. Houve uma outra pausa,
Estávamos na sala de nossa casa e era na tarde do dia seguinte aquele em que fora possível reunirmos-nos a todos nas ruínas da fortaleza. As primeiras lufadas do vento que anunciava a noite envolveu a casa e a janela bateu. Levantei-me e atei a fita de couro que costumava mantê-la. Tornei a sentar-me e de súbito ouvi a voz de Zenóbia a cantar na parte mais baixa da casa. Era suave e afinada, como a voz de uma menina. Tive vontade de dizer: vede, contudo ela canta. Não o faz há tanto. Deixai Zenóbia cantar. Mas nesse mesmo instante a voz de mamãe se fez ouvir. Zenóbia. O canto cessou. Ouvi seus passos rápidos pela escada e, uma fração de tempo depois, ela entrou na sala. Não a vi, porém como a luz mais forte chegava pelo fundo da casa, segui seus movimentos pela sombra projetada no chão. Ela veio se aproximando num passo saltitante de passarinho, uma figurinha fina e espigada. Fez um cumprimento de cabeça a Prisco e se deteve junto de mamãe. Filha, este jovem, apesar de não participar de nossa fé cristã, tem sido para nós um bom e querido amigo. Ele cumpre hoje um dever custoso, qual seja o de ser portador de notícias dolorosas para todos nós. Lembro-te, de imediato, a necessidade que temos, ante o Evangelho, de guardarmos nossa confiança e serenidade. Não vês lágrimas em nossos olhos e assim esperamos que suceda contigo. Mas, o que houve? Sucedeu alguma coisa a Heráclio? Não apenas a Heráclio mas a todos os recrutados. Houve uma denúncia formal junto ao procurador, denúncia essa de imediato transmitida ao governador Agrícola. Uma denúncia? Que espécie de denúncia? Foi Prisco quem respondeu. A de que soldados recrutados se reúnem em sessões secretas, deliberando de acordo com as prescrições de um homem execrável para o império, morto há quase 300 anos, na Palestina. Jesus! A voz de Zenóbia era quase um sopro. Depois ela se voltou para minha mãe a tremer. Achais isto possível? Filha, eu não desejaria aborrecê-la se não fosse preciso que te acostumes com o pior. E o que vai ser pior? Assiste ao conquisitor o dever de exigir dos engajados juramento ante a Ara Caesares, junto aos deuses romanos. E no que consiste isso? Um sacrifício, disse Prisco, em honra aos imperadores mortos e ao gênio romano. E eles prestarão esse tributo? Falei pela primeira vez. Certamente que não. Meus olhos encontraram os de Prisco e uma luz nova neles se acendeu. Ele me perguntou frontalmente. E por que não? Julgás que tudo anda certo como está? Julgás que este é o melhor dos mundos? Achas que é aceitável o que assistimos e que, com verdade e consciência, como tu mesmo dizes, podemos contribuir para que esta espécie de coisa se mantenha? É preciso mudar, é preciso mudar. E mudar como, se não nos decidirmos a romper com o que está velho e podre, e a começar tudo de novo? Quando aceitamos a fé e a ação de Jesus, pelo código de seu Evangelho, rompemos com os compromissos rançosos. A luta não é nossa, mas do mundo todo. Sim, sei que muitas vezes é preciso obedecer. No episódio de uma moeda simples que lhes apresentaram, Jesus nos advertiu de que era preciso dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Mas, neste instante, obedecer é pactuar com o mal, e, mais do que isto, um ato de covardia de que julgo nossos companheiros incapazes. Ele não redarguiu e ficou a olhar para mim tão vazio de expressão que não me pude conter. Ajoelhei-me junto dele e tomei-lhe as mãos. És bom, mas também é certo e bom o que digo. Um dia terás a certeza disto. A vida te endereçará para novas experiências, por ti mesmo auferirás informações e concluirás. De nada serve dizer, tens de sentir. Mamãe disse. Sim, eles não obedecerão. E nesse caso? Nesse caso poderemos esperar o pior. Sim, o pior. Ouves, Zenóbia? Zenóbia estava pálida e desfigurada. Passava automaticamente a língua pelos lábios. Eu poderia fazer alguma coisa para ganhar tempo, disse Prisco. Oh, não, seria aumentar-lhes a angústia. Ficamos um momento em silêncio a ruminar nossos pensamentos. Depois mamãe perguntou. É longa a relação do catálogo? Quantos são os recrutados? 70. E já foi marcada a data e o local para a cerimônia.
Sim, amanhã cedo, no templo da fortuna primigênia. Ireis? Sim, iremos. Tu comandaras? Sou obrigado. Eu me erguera e tornara a sentar-me no escabelo. Prisco se levantou em seguida e mamãe tomou-lhe a mão. Estaremos todos lá. Deus te abençoe por quanto fazes por nós. Cirilo alegra-se com a assistência que nos dás e te é grato. Prisco saiu e eu o segui, mas parei hesitante e desanimada à porta. Ele estava no meio da escada quando se voltou e me olhou. Corri para ele. Tu me compreendes? Perguntei-lhe ansiosamente. Sim, compreendo-te. Dantes eu não te compreenderia. Hoje sim. Em meu país muitas vezes a terra treme. Em alguns lugares esses terremotos tiram edifícios inteiros do lugar. Deve ter acontecido alguma coisa assim aqui dentro. Falou, apontando para o próprio peito. Pelo teu amor fui tirado de um lugar onde me encontrava. Agora descortino vistas diferentes. Não julguei oportuno prolongar o assunto. Sempre irás ao juramento? Perguntou-me. Sim, irei. Otávia certamente estará presente. Não poderá perder o espetáculo do seu triunfo. O triunfo de Otávia. Otávia ainda não conseguiu me impressionar, Prisco. Tu compreendes, entre nós, a questão é de mulher para mulher. Ela não tem a força suficiente para escancarar a caldeira do inferno. E a brisa que sopra do céu é refrescante e boa. Vi que eu o perturbara e a compreensão desse fato como que me acalmou dando-me uma sensação de superioridade que eu nunca quis ter. Tu és refrescante. Especialmente sincera. Otávia tem qualquer coisa a ver com o nosso passado, isto é lógico, Prisco. Nós a ferimos, ou qualquer coisa assim, contanto que erramos juntos. Entretanto, se ela deseja persistir no erro, não temos que nos entregar inermes às suas mãos. Temos. Nenhum de nós dois quer ressuscitar o passado. Esquecê-lo é ser livre. Havia um tom novo em sua voz e eu disse. Só o hoje nos pode libertar. Quem lhe diz? Jesus. Não temes o que possa suceder? Não. E por que não? Porque esta é a única forma de vencermos Otávia. Não silenciá-la, não coibi-la, não vingar. Esquecer, perdoar. Envoltos nas trevas transitórias, ressurgiremos para as luzes no bem que nunca morre. Como saber? Não é como dar a volta à colina e encontrar a estrada ali adiante. As palavras não são suficientes. Terás de sentir como eu sinto. Ele olhou à distância, para além dos rododendros despidos e eu segui o seu olhar. O vento é forte e frio. Disse automaticamente. Sim, respondi lentamente. Forte e frio. Se pretendes ir ao templo amanhã, peço-te que não te atrases. Seria torturante para mim ficar a esperar. Sim, está bem. Então, adeus. No dia seguinte vimos insones a manhã surgir. A noite toda o vento assoprou com fúria e desespero ao longo da estepe, ululando entre os cabeços pedregosos, sibilando em derredor da casa. Nós nos levantávamos e andávamos de um lado para o outro. Encontrávamo-nos como fantasmas no escuro e não nos dizíamos nada. Voltávamos para a cama trêmulas de frio e nos punhamos a orar. Depois, esquecidas, erguíamo-nos de novo para dar novas voltas sem sentido. Não nos ocorreu acender o fogo que nos aqueceria nem descer aos cômodos de baixo onde a proximidade das ovelhas e cabras nos traria algum calor. Houve um momento em que abri a janela e fiquei a olhar a paisagem em volta no luar. E porque um farelo cintilante se depositasse sobre os desvãos de pedra, percebi que o sereno se congelava e que o inverno tinha chegado cedo aquele ano. E, de súbito, vi-me menina ao lado de meu irmão. De manhã, bem cedo, antes do nascer do sol, corremos para fora, colhemos aquele saibro reluzente que, de tão frio, queima-nos as mãos e fazemos bolotas que atiramos um ao outro. Ou alvejamos a arrepiada corona que, de rabo entre as pernas, foge para dentro. Mas essa manhã se apaga borrada por uma dor imensa. Curvo-me e choro ao vento, deixando que o sopro inclemente me desfaça as tranças e leve meus cabelos numa sarabanda louca, enquanto digo muitas vezes, dezenas de vezes sem cessar. Meu irmão, meu irmão. Depois fecho a janela e deito-me para me levantar de novo.
O dia nasce e nos assentamos em silêncio para uma refeição de coisas absolutamente sem gosto, que é penoso engolir. Corona vem me lamber a mão. Olha-me com aqueles olhos cheios de humildade e de uma tépida ternura. O instinto dos animais. Pensei, ela sabe, seu instinto conta-lhe o que se passa. Acaricio-lhe a cabeça macia e felpuda. Beijo-a e ela balança o rabo, vagarosamente. Está a olhar-nos quando fechamos a porta. Uma multidão se acotovela à frente do templo da deusa. Isto quer dizer, fala-nos mamãe, que temos de abrir caminho. Precisamos estar lá na frente. Ela vai abrindo passagem, dura e reta como uma estátua, indiferente aos murmúrios. E nós a seguimos surdas aos insultos que nos dirigem, aos protestos que se levantavam. A Aracaésari se encontra naquela parte a qual chamavam Toulouse e nós nos detemos por detrás das colunas, bem onde é preciso que estejamos. Sinto-me coberta de suor e exausta. Há no ar aquele cheiro de especiarias queimadas que dá uma ideia de morte e de celebração fúnebre. Os cornus soam lá fora. Centuriões a cavalo, dos poucos que ainda restam na cidade, forçam caminho em meio à multidão. Há gritos e impropérios. Os cornus tocam outra vez, lúgubres e longamente. Eu fecho os olhos mas não posso deixar de ouvir. A marcha sincopada sobre o lajeado diz que a XI Legião se aproxima. Abro os olhos, a cena estava montada. Estão ali, os 70. Parecem meninos a brincar de soldados. Estão pálidos e a ansiedade marca-lhes as faces jovens e belas. As lágrimas me escorrem dos olhos quando vejo João. Está empertigado e teso, face de forte, o pobre. E lá na frente estão o procurador em pessoa, o conquisitor, os decuriões, os centuriões, Prisco. A multidão apinhada em torno, silencia. Percebo que o procurador se dirige à legião, diz coisas que não entendo e não me esforço por entender. É aquele homem gordo e cor de cera que eu vira dantes, na festa aqui fora sem ser convidada. O tempo passa e o suor empapa minha roupa. Minha vista falha e eu me ponho a orar. Respiro fundo, fecho os olhos e procuro repousar. Abro-os de novo. Os sacerdotes entram com seus lituus, como o de Atanásio. Postãs em círculo em torno do altar. 2 deles balançam os turíbulos. Cabe ao conquisitor exigir o juramento e ele o faz. Sinto-me fria como o saibro de gelo. O que irá suceder, santo Deus, o que irá suceder? Ouço um nome desconhecido, depois outro. E o primeiro deles se adianta e vai se deter junto ao altar. O ministro, a que chamam Camilos, estende-lhe a serra, ele toma os grãos odoríferos, o tus, sobe os degraus e vai depositá-los sobre o foucos turicremos. Desce os degraus de costas. Um outro nome desconhecido voa sobre nossas cabeças. Tudo se repete, mas agora gritam o nome de Alexandre, o nosso asqualista, e Alexandre não se move do lugar. O nome é repetido em vão. Um murmúrio, um frêmito percorre a multidão. Depois, silêncio. Meu corpo pende contra a coluna. É inverossímil e terrível, mas a paz me volta. Olho para o rosto de mamãe, para Zenóbia. Estão pálidas, porém serenas. O sacrifício aos imperadores romanos e aos gênios prossegue, mas as pausas se seguem e são os nossos que as motivam. Lembro-me de que olhei o céu por entre os alvos capitéis das colunas dóricas e de que o azul me pareceu doce e macio, acessível e franqueável. Gritam o nome de Cirilo e eu sorrio em meio àquele silêncio. Mas o suave azul se embota e percebo que choro. João, Eliano. Chamam Heráclio e a cabeça de Zenóbia está recostada na minha. Eu acaricio em gestos de sonho os cabelos compridos. Pombos ruflam asas no ar e são feitos de metal e neve. Cerro vagarosamente as pálpebras. Filoquitemo. Abro-as. Há um garoto imundo junto de mim. Como te chamas? Apios. Tens um irmão? Sim. Tu o amas muito? Sim. Como se chama ele? Júlio. Por que choras? Porque também tenho um irmão e amo muito. E como se chama ele? Cirilo. Obrigada, meu Deus, porque eu posso recordar. A cerimônia está terminada e muitas frases se erguem no ar. Já não é possível fazer mais nada. E para que serve o magistrado? Que motivos pensas que poderão ter? São cristãos.
Volto-me para aqueles seres desconhecidos e respondo-lhes calmamente: há muito ainda por fazer. Em verdade, o trabalho está apenas começando. E não importa que não seja entendido. Digo a outro: o magistrado serve para fazer cumprir as leis do mundo. Deus, as leis do céu, tem os mais altos motivos, a causa da humanidade. E finalmente, sim, são cristãos. Tu viverás, assim como eu viverei. E um dia descobriremos o quanto estávamos certos. Ninguém, entretanto, faz um esforço para compreender. E isso não me importa. O Toulouse vai ser evacuado. Mamãe avança. Estamos bem junto ao espaço onde os juramentados devem passar. E passam. Estão altivos, uma pálida claridade parece banhar-lhes os rostos desfeitos. Meliton está com eles, também resistira. E eu repito a mim mesma: são 40, como Filoctemo esperava. E eu amo-os. Colho os seus sorrisos quando me veem. De volta a Castra até que a punição seja escolhida. A punição não, a recompensa. Não entendeis? Não importa, o melhor já foi feito. Otávia está de pé à minha frente, entre sedas cor de ouro. Sorrimos ambas, sorrisos diferentes. A estupidez de que deram prova deixa-me perplexa. Sim, Otávia, mas esta é uma sublime estupidez. Receberão o que merecem, a pena dos malfeitores de estrada. Livrar-me-ei de todos vós. Não te livrarás. Contudo, nós nos libertaremos de ti. Não te sentes magoada? Não, eles se portaram exatamente como eu esperava. Não tive surpresas, nem mágoas. Bem, talvez o veredictum te dê um choque, já que não o tiveste. Eu me esforçarei para que isto aconteça. 1000 vezes te disse que perdes o teu tempo. Oh, não, quem te disse? Atinjo-os através de ti. Pobre Otávia, como perdeste o teu trabalho. Deste-me o melhor de minha vida. Mas o melhor está por vir e não virá de ti. De quem? De meu Deus. E recitei: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. O que queres dizer? Apenas repito a frase de Jesus na qual nos diz que meditemos sobre o que nos falta para a paz individual. Da glória do tempo provisório para nossa renovação. Da singela fórmula que afasta os fantasmas de nossa inquietação. Ela riu, uma daquelas gargalhadas que enlouqueciam Prisco. E como a querer dizer-me que me sabia cristã, arrancou um comprido estilete dos cabelos e, com gesto calmo, desenhou-me uma cruz sobre o braço nu. Não estremeci nem recuei, embora o sangue aflorasse reproduzindo o desenho em 2 traços rubros. E foi então que senti Prisco ao meu lado. Sua mão procurou a minha, apertando-a fortemente. O riso de Otávia morreu. Seus olhos coruscavam incontida cólera. Mas o rosto dele se conservava calmo e pacífico, e aquela foi minha segunda vitória naquele dia amargo. Vi que Otávia se afastava em direção ao Toulouse e meu coração pulsava doidamente. Prisco se libertara dela. O seu plácido olhar, sem terror nem desânimo, sem rancor ou ira, era o sinal que Deus me dava daquele outro triunfo em meio à tormenta. Ele rasgou uma tira de minha túnica e me envolveu o braço. E embora um apressado soldado lhe viesse dizer que o procurador o chamava, deu a última volta e o derradeiro nó antes de me deixar. Não disse nada e apenas voltou para mim o rosto belo e tranquilo antes de me deixar. Está tudo certo e perfeito. Pensei, certo e perfeito. Mamãe, Zenóbia e eu descemos os degraus do templo e voltamos para casa. Capítulo 28. Dormi pesadamente e, quando acordei, na manhã seguinte, abri a janela e me debrucei em seu peitoril. Uma camada de orvalho enregelado, como pequenas gotas de leite, se espalhava pelo solo. Junto ao rio os rododendros se envolviam em densa neblina. O ar estava frio e cortante, embora o vento tivesse parado de soprar. Olhando para a paisagem familiar e monótona, os capuchos de relva ressequida e os cabeços de rocha escura, pareceu-me que as cenas e acontecimentos do dia anterior eram apenas um sonho desenrolado há muito tempo, irreal e desconexo. Nascia um novo dia sobre as estepes e a terra imutável, o céu fixo e impenetrável, não se preocupavam com as alegrias e pesares dos homens.
Os pássaros mais retardatários emigravam para as mornas margens do Nilo, para além do mar interior, e eu vi a forma escura de um grupo de andorinhas quiuriando no ar, rumando ao sul. Em seguida, da direção do rio chegou até mim o ruído frenético de alguns pardais. Eu pensei, amanhã terão ido embora e apenas o vento cantará nas estepes. Os pássaros são felizes porque, de todos os seres da criação, são os mais livres. Suas asas os levam para onde querem. Entre as nuvens do céu não há conflitos nem as dores que avassalam as criaturas na face hostil da terra. Vesti-me, fui renovar as rações no aprisco e fiquei a olhar os movimentos naturais da vida. Corona bocejava estirando as pernas bem para trás e arqueando o lombo felpudo, cor de castanha e branco. As crias daquele outono empertigadas sobre as pernas finas, dando corcovos umas sobre as outras, soltavam curtos balidos ou ensaiavam marradas pouco certeiras e cômicas. Estava morno no pequeno cercado onde ficavam presas até que o leite fosse tirado. Mamãe desceu com o seu balde e me pareceu tranquila, embora olheiras roxas lhe marcassem os olhos. Ajudei-a a amarrar as ovelhas e cabras e depois fiquei a acompanhar os seus destros movimentos enquanto o leite esguichava espumoso e quente para o jarro. Trazidos para fora, os animais baliam e piscavam aos primeiros raios de um pálido sol. Depois de libertos, levados por um seguro instinto, saltavam para o cercado maior onde eu lhes abria o portãozinho rústico. E lá dentro sabiam encontrar suas próprias crias, às quais ofereciam as tetas cálidas. A vida era cheia de milagres, eu pensava. E mesmo separados pelos compartimentos escuros da morte, teríamos também o seguro instinto de encontrar aqueles que o misterioso desígnio da criação harmonizava e identificava como nosso próprio coração. Mamãe e eu tínhamos tanto a nos falar, mas, mesmo assim, nada dizíamos e apenas, a espaços, olhávamos uma para a outra como a dizer, a sabedoria e serenidade por detrás de tudo. Só num momento teve uma frase ocasional. Não acordei, Zenóbia. O dia vai ser longo e difícil. É bom que descanse. Concordei com ela. Levamos o leite para dentro e nesse instante percebi, pelo ruído de vozes, que um barco passava rio abaixo. Tentei distrair-me numa série de trabalhos rotineiros. Zenóbia levantou-se, fomos tomar nosso caneco de leite com pão preto. Tive vontade de ficar a sós pelo menos uma vez naquele dia. Chamei Corona e desci com ela em direção ao rio. A densa névoa esvaía-se de pouco em pouco e as colinas, as árvores despidas, as águas corrediças começavam a ganhar forma e nitidez. Fui até a nora, enchi-a e descarreguei a água sobre o canal. O saco de couro desapareceu na névoa de modo irreal, depois ficou pesado, eu acionei o singelo mecanismo e levantei-o. Fiz isso muitas vezes, imaginando os pensamentos de meus avós quando faziam aqueles movimentos, há muitos anos. Como seriam eles? Teriam convicções? Sofriam por elas? Desde que o mundo é mundo, diziam-me desde que eu era uma criança, o homem sofre por aquilo em que crê. O mundo. Olhei o mundo. Quietude e graça, a doçura da mão da névoa esfumando os contornos, as cintilações do orvalho enregelado que se desfazia aos raios do sol nascente. Por toda a parte, homens nasciam e morriam. Meu bisavô, meu avô, meu pai, agora Cirilo. Lutavam e se afogavam na tristeza e, por mais que fosse a sua inquietação ou a sua dor, por mais que amargassem as lágrimas derramadas, a paz do mundo não se perturbava e sua beleza, se destruída, se refaria em breve. Os juncos renasceriam milhares e milhares de vezes e fariam aquele belo movimento oscilante quando os pássaros detivessem seus voos sobre eles. Os rododendros refloresciam, os grilos e as abelhas repetiam seus gritos e seus voos imemoriais. As águas do rio, neste ou naquele leito, prosseguiriam a sua trajetória. Ninguém poderia jamais ofender a terra. Ela se ergueria sempre, com seu mágico impulso, protegida por incalculáveis forças, abrigada do tempo. E nós, tão franqueáveis, tão mutáveis, como nos refaríamos? Eu sentia em mim mesma a resposta da minha eternidade, a força cálida que para mim promanava. De onde estavam os nossos sonhos? Voltei para casa com a nítida consciência de todos os meus atos e pensamentos. Não sabia o que me estaria esperando no fim da jornada, o futuro era-me desconhecido,
porém tinha a íntima convicção de que saberia quando deveria dobrar cada esquina. Entrei na casa e mamãe estava à minha espera. Já podemos ir, disse simplesmente. Fechamos a casa e descemos para a cidade. Contornamos os banhos públicos, atravessamos o mercado, depois becos e ruas, deixamos a cidade às nossas costas. O quartel se encontrava, pesado e branco, sobre a colina à nossa frente. Um grande número de pessoas se amontoava ali. E quando nos aproximamos, pelos olhos com gestos e insones, percebemos que muitos tinham passado a noite ao relento, em torno de fogueiras que ainda ardiam. Eram famílias conhecidas e embora as pessoas se vestissem com simplicidade, envoltas em suas grossas penulas e abolas de grossa lã, sentia-se que diferentes posições sociais e níveis de riqueza confraternizavam nas mesmas ansiedades. Nós nos cumprimentávamos e minha mãe inclinava a cabeça com simplicidade, porém mesmo assim o seu movimento era belo e digno. A dor não pudera roubar a beleza natural do seu porte. Os pais de Filoquitemo vieram ao nosso encontro e Gema se refugiou nos braços de minha mãe. Tinham rostos de cera, porém suas vozes não tremiam. Por eles soubemos que Luciano, respeitável líder cristão de Antioquia, também se encontrava encarcerado em Sebastes. Preso em Nicomédia, ia sendo levado de retorno à sua terra para ser julgado. Todos sabiam que Luciano ia confirmar aos seus juízes sua qualidade de cristão. Algum tempo se passaria e teríamos notícias de seu martírio e morte. Luciano se achava também no fortim e ali se rejubilara ao deparar com um numeroso grupo dos seguidores do Cristo Jesus. Nossos amigos ouviram LHE o verbo inflamado de legítima fé. Sabiam que Luciano caminhava para a morte, mas sua firmeza e serenidade eram um apelo emocionante. A fidelidade do grupo se robusteceu. Vimos Luciano. As portas da castra se abriram e ele passou por nós conduzido por um pequeno magote de soldados. Levava as mãos agrilhoadas às costas e seu andar denotava alquebramento físico. Sorria para nós e nos encorajava. Levaram-no para o cais onde a embarcação o esperava e eu me lembrei de ter ouvido ruídos de tráfego no rio, no dia anterior. Um pequeno grupo acompanhou-o, reconfortando-o com palavras e instando com os guardas montados para que o poupassem, a cada vez que tropeçava e caía ao pó do caminho. O procurador se irritara profundamente com aquele encontro inesperado. Exigindo a imediata partida de Luciano, mandado a enfrentar seus juízes, decidiu dobrar os 40 renitentes da XI Legião. Por dobrar os renitentes, podíamos compreender muitos expedientes odiosos e terríveis. Alegrai-vos pelos vossos filhos, dissera-nos Luciano ao passar. Eles não cometerão apostasia. Os presos estavam incomunicáveis e tinham fracassado todas as tentativas de remeter-lhes alguma mensagem ou de receber deles a mínima frase. De sorte que muitas pessoas acercavam-se de Luciano pedindo-lhe notícias. Ele sorria tranquilo e acenava com a cabeça, dizendo: "A paz em seus corações. Alegrai-vos, alegrai-vos." Mas os boatos, articulados por vozes cautelosas, circulavam de boca em boca. O procurador se alarmava com a perda de 40 recrutas. No fundo, o procurador era um canalha medroso. Ele expedira um emissário rio acima, até Nessião, solicitando tropas para o policiamento da cidade. O contingente existente em Sebastes, naquela manhã, se encontrava distribuído entre o presídio, os armazéns da Anona, a castra e o palácio. Não era superior a 60 homens, incluindo aqueles que tinham sido juramentados no dia anterior. As horas foram passando e a fria luz do sol não bastava para nos aquecer. Por quantos dias nos veríamos obrigados a enfrentar aquela tortura, perguntávamos uns aos outros. Os guardas, na passagem da paliçada, eram mudas estátuas vestidas de ferro. Depois que Luciano fora levado para o embarcadouro, ninguém mais entrara ou saíra da castra. Locomovi-me de um lado para o outro e olhava para dentro do pátio alimentando a secreta esperança de ver Prisco. Desde o dia anterior, quando o procurador mandara chamá-lo, não o tornara a encontrar. Agora já éramos algumas centenas de pessoas diante do portão. Curiosos e mexeriqueiros da cidade misturavam-se aos parentes dos detidos. E quando chegavam, faziam-nos perguntas que não éramos capazes de responder. O que decidiu o procurador?
Pensais que possam obrigá-los ao juramento? Que medidas serão tomadas? Quando? Eu não sabia, ninguém sabia. Houve um momento em que experimentei aguda sensação de fome, mas depois a cabeça se me tornou leve e o corpo reconfortado. O sol se pôs a pino e agora se inclinava em direção ao poente. O silêncio de pouco em pouco foi substituindo o burburinho da massa e as pessoas, envoltas em amplos mantos e péplos, pareciam estátuas dispostas em grupo. Os gestos morreram ao longo dos braços pesados de desalento, os olhos olhavam sem ver, fichavam pontos vagos e turvos. Assim se postavam por longos momentos, depois se reanimavam, voltavam-se para o portão da castra, tentando verificar alguma coisa no pátio. Em seguida mais uma vez desfaleciam. O fogo morria nas fogueiras dispersas e riscos de fumaça rabiscavam o ar frio. Eu olhava bem para todas aquelas coisas e procurava fixar na memória a silenciosa dor da multidão, admirando-me de que pudesse comover-me, entristecer-me e progredir sobre mim mesma, vencendo o desalento. Houve então um movimento no interior da castra e as pessoas como que despertaram do torpor, comprimiram-se respeitosas e cheias de temor a curta distância dos guardas. O conquisitor e os decuriões, montados, reuniam-se no pátio. Um frêmito correu à multidão. Eles. Fechei os olhos e senti o calor do sol em meu rosto. Abri-os e vi que, em formação militar, os prisioneiros se alinhavam, saindo dos alojamentos. Não lhes tinham sido retirados os uniformes, eu notava apenas a falta dos escudos e lanças. Ficaram ali, eretos, a esperar. O conquisitor gesticulava e olhava-os com expressão de rancor. Depois, um veículo carregado de lenha surgiu no pátio e o homem na boleia teve ordem de sair. As rodas rangeram no saibro e o homem animava os animais e gritava. Deram-lhe passagem e abriu caminho em meio a nós. Um novo murmúrio agitou a multidão. Era um carregamento comum, ou tinha uma finalidade especial? Em dias antigos muitos dos nossos tinham sido consumidos vivos nas fogueiras. Essa lembrança arrancou queixos e gemidos esparsos. Ó, Deus do céu! Suplicavam vozes. Vi que 2 tambores tomavam postos à frente do grupo. Iam sair. O conquisitor assumiu o seu lugar de mando. Por sua ordem os cavalarianos avançaram por cima de nós e afugentaram a multidão. Os tambores rufaram, mas não vi quando foi dada a ordem de marcha. A massa humana, alarmada e desinquieta, tornou a se aproximar dos altos portões guardados. Éramos levadas de cá para lá, empurradas, apertadas e, para não nos extraviarmos, agarrávamo-nos firmemente na túnica de mamãe. Acotovelada pelo povo achei-me de novo junto à guarida e, então, vi Prisco. Estava montado e foi tomar seu lugar à frente do grupo comandado. O ruído das sandálias se ergueu ao compasso do saibro. Pus-me na ponta dos pés para poder ver bem. Pais, mães, irmãos, irmãs, crianças, anciães de movimentos trêmulos e cabeças nevadas se comprimiam em torno de nós. O conquisitor passou à frente, em seguida os tambores, depois os prisioneiros. Eram fantasmas que buscavam palidamente sorrir à multidão estarrecida e muda. Seguiam 2 a 2. Lembro-me de que Meliton exibia uma expressão de altivez ao lado da branda humildade de João. Transpuseram o alto pórtico fortificado. Donato e Cúdio fechavam a marcha. Vieram 5 equites e Prisco era um deles. Buscando-se com uma força sobre-humana, nossos olhos se encontraram, mas o seu olhar era vazio de expressão. Os decuriões encerraram a marcha e os portões se fecharam batendo com estrépito a face da multidão. Breves murmúrios erguiam-se dos grupos numerosos, mas nenhum nome foi pronunciado, nenhum choro convulso se fez ouvir. Por mais que eu apelasse para minha imaginação, não podia atinar com o que iria passar-se. A única hipótese plausível era a das fogueiras, mas aquela lenha, embora abundante, não seria suficiente para sacrificar 40 homens. A mesma ideia devia passar pela cabeça de mamãe, pois uma expressão de perplexa ansiedade punha uma ruga entre suas sobrancelhas. Ela não podia compreender, ninguém, entre aquelas dezenas de pessoas, podia compreender. Mas o ruído das sandálias ritmadamente batendo contra o solo, o som áspero e seco dos cascos no chão duro, envolviam meu coração de desalento.
Minha mente queria trabalhar e não podia. A marcha, monótona e igual, demandou a estrada principal. Para onde se dirigem? Sussurravam vozes aflitas. Para a cidade. Coleando o sopé da colina, onde se encontrava a castra, a estrada corria para a cidade. Mas quando, ao alcançar a via principal, o conquistador dobrou para a direita, vimos que a cidade não era o seu objetivo. Ao longe, demandando os altiplanos, vi o carro carregado de lenha. Suas rodas rangiam na estrada pedregosa. As primeiras lufadas do vento da tarde nos alcançaram, envolvendo-nos em nuvens de pó. A noite ia ser gelada e ainda não sabíamos para onde nos dirigíamos. Eu, entretanto, reconhecia o caminho. Certo dia, durante minha convalescença do ataque da Pantera Negra, saíra a passear de biga com Filoctemo. Cruzamos a encruzilhada por onde se alcançava o manzil onde Valente trabalhara. A estrada ascendia em direção às paisagens mais desoladas e tristes da região e a multidão ia seguindo cegamente aqueles que amava. Não fosse o ruído do tambor e o arrastar de nossos passos, estaríamos mergulhados no silêncio de um sonho. Não sei quanto tempo caminhamos. Ninguém mais fazia indagações, apenas seguíamos para a frente, com máscaras de incerteza afaiveladas em nossos rostos. E o tempo passava, nuvens de pó nos envolviam no vento enregelante, o sol mais e mais descia em direção a um poente azul e roxo. De pouco em pouco alcançávamos os pontos mais altos da região, o altiplano vergastado por vendavais impiedosos, contra os quais não se tinha nenhuma proteção. A rala vegetação da estepe dava lugar a tufos de espinheiros selvagens e urzes enfesadas. A multidão incansável, todavia, seguia sempre. Então alcançamos o ponto onde se derramava o maior dos lagos. Eu me detivera ali com Filoctemo, arrepiada de medo. O conquistador fez sinal de alto. Nós nos detivemos também. O carro que nos antecedera descarregava sua carga a curta distância das águas. E nós ainda não podíamos compreender. Eu olhava os cabeços desolados, a paisagem tétrica, nua, as urzes raquíticas entre cujos ramos o vento ululava. Depois olhava Prisco a uma certa distância, porém, uma distância de séculos parecia nos separar. Nem por um único instante fora quebrada a rigidez da formação militar. Havíamos nos detido 20 passos à retaguarda, mudos a espiar, sem compreender, com o vento assoprando em nossos ouvidos. O carregamento do carro deu 4 pilhas de troncos e estava claro que não teriam a terrível finalidade que andava em nossas mentes. O tambor rufou de característica maneira. Ouvi que o conquistador berrava uma série de ordens diferentes e que 40 vultos se moviam ligeiros, dispondo-se de sorte que, agora, compunham uma longa fila voltada para o lago. E eu ainda não podia compreender. Creio que a nenhum espírito, naquela centena de pessoas, podia, remotamente, ocorrer o que se ia passar. Todavia, quando a ordem de marchar estrugiu clara e nítida, a verdade deflagrou em meu espírito com a força de um raio. Meu coração como que cessou de bater e minha mente começou, vivida e dolorida, a trabalhar. E enquanto isso, meus olhos acompanhavam a marcha dos prisioneiros. 1 passo, 2, 3, 10, 20 passos, a margem do lago se aproximando, os pés sobre a lama. A ordem de parar. O alto. Nada, a boca do conquistador cerrada num ricto de crueldade. Os pés chapinhando a água. Outros passos. Alto, eu dizia a mim mesma, alto. Mas nenhuma voz de comando em meus ouvidos. O galope de meu coração rivalizando com o bater dos tambores. A água chegava-lhes às virilhas, depois às cinturas, finalmente aos ombros. Alto. Sempre os tambores. Ordem de meia volta. Posso ainda ouvir a surda exclamação da multidão. Agora, mesmo nos espíritos mais simples não havia dúvidas. Um outro carro chegou cantando a cantiga que as rodas cantam apertadas nos eixos. E dele foi retirada uma ara, um altar improvisado sobre o qual Júpiter Olímpico esperaria o frustrado sacrifício aos imperadores mortos e ao gênio romano. Ainda posso ver o estrado revestido de púrpura franjada, o alvo deus ante os cortinados e o Camillus hirto à espera do momento de desempenhar suas funções.
A multidão expectante emudeceu e no intervalo que se seguiu eu tive a impressão de que o ar se gastara e de que eu estava prestes a morrer de sufocação. O sol se afundava na direção do poente e o vento cortante ia se transformando no terrível Bóreas, que assoprava severo e brutal do norte enregelado. E no meio das águas tristes e frias do lago, estavam eles parados, impassíveis e silenciosos. Apenas as cabeças descobertas e iam morrer no lago salobro e escuro que o vento, conjugado à noite, iam enregelar. Nem por um momento eu me acovardei. Do altar do Deus meu olhar foi pousar na fila de cabeças descobertas. O vento agitava-lhes os cabelos em linguagem de adeus e o lago se fez inesperadamente belo. As luzes do crepúsculo, carmesins e roxas, tarjadas de coral e ouro, largamente se refletiam nas águas negras e delas faziam como que um leito de reis em pompas majestosas. Era tão belo que os gemidos da multidão serenaram e um doce silêncio nos envolveu a todos. Logo em seguida, as primeiras estrelas ali se refletiram e foi belo e triste vê-las. Agora as fogueiras se acendiam e o conquisitor falava. Dizia que o magnânimo procurador de César houvera por bem conceder aos culpados, levando em conta sua inexperiência e pouca idade, uma nova oportunidade de jurar fidelidade aos deuses protetores do império. Assim sendo, todo aquele que se dispusesse a queimar o tu sacrificando ao deus olímpico, poderia, independentemente de ordem de comando, sair das águas e se reconfortar junto ao fogo aceso. Isso dispusera a magnanimidade do procurador, permitindo que, espontaneamente, cada qual se retratasse com inteiro esquecimento do ultrajante ato de desrespeito anterior. Todavia, nas águas, nem o mínimo movimento se esboçou. Contornei o lago. Uma providencial ponta de pedra avançava em direção em que meus amigos se encontravam. Dali, não era difícil falar a Filoquitemo. A seu lado postavam-se Cúdio e Meliton. Filoquitemo estava ao alcance de minha mão. Todavia, um guarda rugiu às minhas costas. Para falar-lhes eu teria que esperar as sombras da noite. E estas vieram, de pouco em pouco. O Bóreas agora assoprava com furor, anelando a superfície das águas. O ar se fazia cada vez mais frio. A multidão, em grupos, se concentrava junto às grandes fogueiras já acesas, onde crepitavam grossos troncos. Muitos, entretanto, indiferentes ao frio, espalhavam-se pelas margens escorregadias e úmidas. Houve um momento em que, montado em seu belo cavalo, Prisco passou muito próximo de mim. Estava cansado e pálido. Havia olheiras profundas em seu rosto taciturno. Eu esperava, impacientemente, que as sombras se adensassem e eu pudesse me aproximar de Filoquitemo. Não muito longe dele, eu via Cirilo, João e Eliano. E lá de longe, no lusco-fusco da tarde, sorriam. Minha mãe a todo instante levava as mãos às águas, medindo-lhes a temperatura e eu notei que, em breve outras pessoas começaram a imitar-lhe o gesto. O rosto dela fizera-se pálido de cera, nós nos olhávamos e não achávamos o que nos dizer. Uma lufada de vento cortante me envolveu. A superfície do lago se agitou e pequenas maretas molharam o rosto dos supliciados. O lago pareceu tornar-se mais fundo, as negras águas salgadas mais cruéis e repelentes. De súbito, percebi que um grande silêncio me envolvia. As famílias cristãs se haviam reunido e, ante as luzes amortecidas do poente, oravam. Eu própria me pus a orar. Depois disso, tudo nos pareceu mais brando e mais fácil. A ventania prosseguia intensa e fria, mas a atmosfera já não parecia pesar, como uma coluna de chumbo, sobre minha cabeça. Uma tênue névoa começou a se erguer das águas. Por aquelas alturas já devia ser terrível estar imóvel lá dentro. Eu me movia de um lado para o outro, aproximando-me da ponta de pedra, e a cada passo imaginava os membros hirtos, enregelados, as articulações se inteiriçando, a circulação se tornando preguiçosa e o coração tardo em bombear o sangue que ameaçava se tornar em gelo. Mamãe retirou a mão da água, estava dura e roxa. Mas eles eram jovens, os nossos heróis da fé, seu sangue crepitava num calor diferente, eles iriam durar horas ainda. A chama da fé os aqueceria. Eu via que, com o passar das horas os próprios guardas se surpreendiam. Rodeavam o fogo, batiam as mãos, bafejavam-nas e depois lançavam para o meio do lago um olhar em que havia temor e respeito.
Vi Prisco, imóvel como uma estátua equestre a olhar a comprida fieira humana submersa. No meio das águas alguém se lembrou de cantar e, em breve, um dos antigos hinos que salmodiavam na igreja de Sebastes se fazia ouvir. A multidão acompanhou as palavras suaves, a contrita melodia em que o Senhor era louvado por todos os seus dons. Não havia travo de amargura ou revolta nas notas musicais que, muitas vezes, perdiam-se em soluços. Lá, do seio das águas escuras, o canto vencia o vento e chegava aos meus ouvidos. Ele põe óleo nas águas tumultuosas. E eu sigo seguro a viagem. Com ele ao timão. De súbito, sobrepondo-se à ventania, o hino se erguera como um grito vitorioso emitido num arrobo sobrenatural erguendo-se para o céu que a noite de pouco em pouco ganhava. E diante daquele fragor mais forte que a ventania, aqueles que nos tinham tangido para a morte se entreolhavam e tinham gestos de espanto. Prisco não se movia, absorto e quedo. O canto era belo, era como uma cascata de esperanças feita em sons a nos envolver em estremecimentos de ternura e renúncia. 300 anos antes, na Judéia, um homem amara e morrera por muito amar. A maravilhosa fé que soubera despertar vivia ainda e se fazia sentir em torno daquele lago selvagem, num dos países mais bárbaros da terra. Sua voz ecoara até ali e convidava para viver a verdadeira vida, a se desdobrar para além da morte. Quem perseverar até o fim será salvo, cantavam as vozes e nós nos envolvíamos em suas mornas vibrações, desafiando o terror, o frio e a morte. Quem crer em mim, mesmo morto viverá. Os olhos enxugavam-se, enchiam-se de doce claridade enquanto a canção morria, docemente, num queixume de tácito aceitamento. Eu olhava a fila de cabeças e pensava, o sonho de Filoquitemo foi profético. Ele não errou, exceto num detalhe, Meliton substituía Prisco. Mas, fora pedir demais. Ali estava a corrente e seus 40 elos. Já então a névoa se tornava alta e as sombras se faziam densas. Foi naquela penumbra estranha e sinistra que um grito rouco se fez ouvir partindo do seio das águas. Como um único ser, a multidão silenciosa voltou-se para o lago. Alguém se aproximava da margem. Meu coração se deteve num hiato de dramática expectativa. A corrente de Filoquitemo ia se quebrar. Um corpo se ergueu rígido da lama e uma face se fez visível. Não, eu não quero morrer, disse Meliton com dificuldade imensa. Um brilho de triunfo se retratou no rosto do conquistador iluminado pelas chamas da fogueira. Ele inquiriu duramente: sacrificarás aos deuses? A resposta tardou um pouco, porém chegou clara, embora irreal aos nossos ouvidos. Sim. O sombrio fantasma avançou um pouco mais e eu me afastei tomada de horror. Meliton era um ser fantástico surgido das águas. Vi que, vencido um primeiro momento de perplexidade, as outras pessoas encolhiam-se, fugindo à sua sombra malfazeja. Enregelado, ele se movia como um autômato. Caiu e ninguém avançou para ampará-lo. Nem sequer aqueles para os quais se dirigia e que poderiam se comprazer com a sua defecção adiantaram-se para prestar-lhe ajuda. Ergueu-se e avançou para Ara Caesares. Eu assistia trêmula aos seus esforços. Ouvia o crepitar das toras incendiadas e o pulsar do sangue em minhas veias. Não, dizia a mim mesma, ele não pode, ele não vai fazer isto. Como na penumbra de um sonho vi que, em movimentos mecânicos de um títere, ele tomava os grãos do Toulouse e com esforço deixou que a pastilha caísse no braseiro da Ara. Inquieto, Isofrego voltou-se então para a fogueira mais próxima. Estremecia e seus olhos com gestos fitavam hipnotizados as labaredas. Seu rosto moreno mostrava-se verde e um sentimento de profundo terror mantinha aberta a sua boca, dilatadas suas narinas, as mãos erguidas como as garras de um animal de rapina. As chamas lucilavam em seu corpo molhado, convidando-o, chamando, ele quis se aproximar, fez um desesperado movimento e caiu. O conquistador ordenou que o aproximassem do fogo, porém a voz do decurião, fria e desprezível, comunicou-lhe que era tarde demais. Meliton estava morto. O que se passou em seguida foi rápido demais, para que eu pudesse seguir todos os detalhes. Não olhávamos para Meliton, não mais. Todos os olhos se voltavam para a lacuna, acolá, entre as cabeças ao rés das águas.
E aquele vazio fazia doer e sangrar os nossos corações. Foi então que o silêncio estupefato se quebrou. Um relinchar, um rápido tropel de cascos. Prisco, a estátua equestre, ganhara movimento. Ele gritou, e ainda hoje, centenas de anos transcorridos, posso ouvir o tom da voz amada. Jântio, Nícalo, Cirilo, Filoquitemo. Ele chamou, eu vou, aceitais-me? Recebo Jesus e se me aceitares, Jesus me receberá. Ouvi a voz firme de Filoquitemo. Sim, Prisco, eu te esperava, vem, como Paulo a caminho de Damasco. E as vozes disseram em coro. Sim, sim, vem. Com movimentos firmes e lestos ele virou a montaria e avançou com ela para o altar. Vi quando o cavalo empinou e suas patas caíam com ruído sobre os estrados improvisados. Prisco pôs por terra a estátua de Deus, ela se fragmentou e rolou destroçada pela lama salgada. Tomados de espanto os decuriões, os soldados, o conquisitor não se moviam. Agora, o altar era apenas um monte de ruínas informes que as piras incendiavam. Então, tranquilamente, ele desmontou e caminhou em direção às águas. Passou por mim e não me viu. Seu rosto refletia um fogo interior e parecia irradiar. Era belo, belo e luminoso, como que banhado por um sol invisível que meus olhos não podiam ver. Era também terrível em sua obstinação. Marchava direto para onde a continuidade da corrente de Filoquitemo se quebrara e quando eu o vi chegar, entre as exclamações jubilosas daqueles que se preparavam para morrer, eu me deixei cair por terra. Por mais que sofresse, que a ventania me envolvesse e meu coração sangrasse, eu não poderia nunca mais me queixar depois daquele dia. Nunca mais. Ergue-me, esquivei-me entre as pessoas tomadas de assombro e fui me equilibrar sobre a ponta de pedra. Assentei-me rente à água. A luz das fogueiras iluminava-nos em fugazes e trêmulos reverberos lucilantes. Vi que intensa emoção se pintara no rosto de Filoquitemo. O teu sonho se realizou. Tinhas razão, disse-lhe suavemente. Prisco vira-me e agora sorria para mim. Havia triunfo em seu olhar e eu lhe disse. Filoquitemo sabia que virias. Queres trocar de lugar comigo? Assim ficarás junto dela. Tendes muito a vós dizer. Mas quase não me posso mover. Tens de me ajudar. Renuncias de estar junto de mim, Filoquitemo. Sei o que significa o teu sonho. Esta corrente irá deter a onda de injustiças contra os cristãos. Chegamos ao fim. Depois disto, tudo será contado no tempo passado. Ele sorriu pacificamente e comentou. Talvez, mas eu vi Prisco, eu sabia que viria. Eu duvidava de ti. Quando voltares para casa poderás abrir o embrulho que te dei, lembras-te? Não deves chorar, irmãzinha. Prisco, ajuda-me. Com mais um pouco estaremos imóveis para sempre. Vem enquanto é tempo. Prisco ajudou-o e trocaram de lugar. A ventania serenou mas agora a névoa se erguia tão alto que eu não podia ver a ninguém, além de Prisco. Filoquitemo e os outros se perdiam entre os vapores oscilantes. Prisco ergueu o braço e tomou minha mão. Havia um tom cálido de alegria em sua voz. És minha noiva agora, disse com emoção. Eu concordei. Sabes, não foi indignação apenas. Eu aceito Jesus e sou cristão. Ele prosseguiu lenta e seguramente falando. Boiava acima das águas envoltas em névoa e enchia de luz os escombros dos meus sonhos. Nosso amor foi sempre assim, vivido no limiar. Agora amávamo-nos na fronteira da morte. Sim, eu a sentia entre lágrimas. Agora já não havia quem nos pudesse separar. Tínhamos vencido. Já não havia terrores nem ansiedades, estaríamos juntos para sempre. Ele dizia: "Oh, Gala, meu amor, meu amor." Chegou-se bem perto, eu me curvei, nossos rostos se tocaram, nossas lágrimas se confundiram. Tu comerás a côdea do pão de arrios em meu lugar. Tu agora comes o pão da vida em espírito e verdade. Tínhamos mil coisas sobre o nosso amor, a nos confessar mas um formoso hino se ergueu nas margens e nós o ouvimos num sublime silêncio até que, baixinho, eu também me pus a cantá-lo. Dedicados ao bem encontraremos as fontes da vida ao nos banharmos nas águas da morte. Os que se comprazem no mal cancelam a ressurreição na luz.
Preciso é repetir o curso expiatório. A volta à lição é o remédio. Não há alternativa. A lei do retorno é síntese em Jesus. E a divina providência é magnânima e rica. Haverá retorno para todos. Para os bons em vida nova. Para os maus em nova condenação. E sempre é cada um de nós apenas que pode resolver. Houve uma curta pausa e eu repeti. É sempre cada um de nós apenas que pode resolver. Isso fizeste, quer dizer que renasceremos e que, em outras vidas, estaremos juntos novamente. Sim, mas antes disto estaremos juntos. A morte não existe, já não existe o que possa nos separar. Não se passará muito e estarei ao teu lado. O tempo foge ligeiro. Sei tão pouco de tudo quanto Jesus ensinou. Apenas o que ouvi nas ruínas e o que tu me disseste. Temos ainda algum tempo, dize-me o que é mais importante. E foi assim que, silenciando as palavras do nosso amor e do nosso adeus, pus-me a falar-lhe das mais consoladoras lições do Mestre Nazareno. Citei o Sermão do Monte e as parábolas transmitidas junto ao lago de Genezaré. Não senti o correr das horas da noite. Meu hálito aquecia-lhe a face, eu assoprava a névoa que o envolvia como mãos de fantasmas. Pela madrugada Prisco avisou-me que Filoctemo morria. Ele se apaga, disse-me. Para ele próprio os movimentos eram quase impossíveis. Mesmo assim, penosamente, pude trazê-lo para junto de mim. Filoctemo agonizava. Tomei seu rosto gelado entre minhas mãos e beijei-o. E bem junto ao meu ouvido percebi que tentava dizer alguma coisa. Antes adivinhei do que entendi, o que se passava. Queres me lembrar as tabuinhas? Seus olhos piscaram. Era isso. Eu não me esquecerei. Ele penosamente articulou. Tua mãe. Houve o lampejo rápido de um sorriso quando ele expirou. Percebi que Prisco também não duraria muito. O lago dava pé junto à ponta rochosa e a cabeça de Filoctemo descansava bem junto à minha face direita. E na face esquerda eu sentia a fraca respiração de Prisco. A vida se esvaía nele. Continua, pediu-me fracamente, pois que o esforço de trazer Filoctemo fora demais para ele. Continua, fala um pouco mais. Narrei o episódio do Gólgota e a ressurreição. O cruel desespero não me podia mais apertar em suas garras perversas. Uma grande paz havia em meu coração. O dia já nascia quando sua respiração morreu por fim. Silenciei imóvel, sentindo-lhes as faces frias e imóveis, até que as luzes da manhã iluminaram as águas negras do lago. Estavam todos mortos. Então, silenciosamente, as pessoas entravam pela água gelada e os traziam para fora. Houve um grito. Está vivo. Era Cirilo. Meu irmão ainda vivia. Fracamente o seu coração pulsava contra o ouvido de minha mãe. Não sei o que se passou no íntimo do conquisitor. Ele se compadeceu. Mulher, disse aproximando-se de minha mãe, só o teu filho vive. Consinto que o leves para junto do fogo e poupo-lhe a vida se tu também quiseres poupá-la. Os olhos de mamãe estavam secos. Ela olhou-o firmemente, com desconfiança. Toma-lhe a mão na tua e queima-o-tus diante do que resta da ara. Nunca, eu não poderia desrespeitá-lo. Consciente, ele não o fez, como me aproveitar de sua agonia para traí-lo? Deve então ser devolvido às águas. Só os mortos podem ser retirados, disse com voz dura e impaciente. Guardas. Não precisais apelar para os guardas, disse mamãe com simplicidade. Eu já levei este filho nos braços muitas vezes. Tenho forças para cumprir com meu dever. Firmemente avançou para as águas e ali esteve com meu irmão nos braços até que seu coração parou de bater. A multidão de joelhos olhava a orar. Depois, apertando-o firmemente nos braços, de faces enxutas, veio depositá-lo aos pés do conquisitor. Nós os velamos mesmo ali e, naquela tarde, levamo-los ao cemitério. Acompanhado pelos guardas armados, o conquisitor se retirara. A notícia correra e uma pequena multidão se amontoava às margens do lago. Os estranhos olhavam sem compreender. Tínhamos envolvido os mortos em nossas túnicas, mas suas faces espiavam jovens, belas e pálidas, banhadas pelo morno sol da manhã. Companheiros nossos desceram a cidade e logo 41 macas rústicas chegaram até nós.
Levamo-las num respeitoso silêncio, e Sebastes inteira assistiu, estática, à passagem dos corpos. Dizia-se que íamos sofrer represálias, que era preciso acautelar. O incidente pusera as famílias cristãs a descoberto. Foram sepultados no lado grego do cemitério tríplice, num canto que avizinhava com o local em que Adastro jazia. As covas tinham sido abertas e lá dentro os depusemos, envoltos em nossos mantos. Olhei-os um a um, pela última vez. Tropecei ao sairmos da necrópole e, com a dor física, percebi que tinha estado completamente embotada no decorrer das últimas horas. Havia passado por horas cruciais desde o último momento que havia colocado o mais leve alimento na boca. Eu me sentia como que sob o efeito do filtro de algumas plantas que serviam para acalmar a dor. Estava enregelada, de cabelos desgrenhados, suja e rota. Minhas mãos tinham se ferido nas rochas à beira da lagoa e eu não percebera e nem me importara. Era como uma sonâmbula incapaz de sofrer. Demos as costas ao cemitério e rumamos para casa, silenciosas, cada qual mergulhada no seu anestesiado mundo. E outra vez chegava a noite e outra vez o Bóreas assoprava. Dia e noite, noite e dia e noite. Pus-me a dizer e a cambalear. E nem mamãe nem Zenóbia se importavam. Quando chegamos à porta da casa, mamãe se voltou para nós e nos disse: "Quando pudermos chorar, será melhor." Capítulo 29. Apesar de ser aquela a segunda noite que eu passava em claro, ainda não sentia nenhum cansaço ou sono. O sereno umedecia-me as roupas e o frio era intenso, porém não tão intenso quanto aquele que curtira as margens do lago, entre brumas de pesadelo, na noite anterior. E Corona, vigiando junto a mim, aquecia-me os pés. Eu estava a cavalo na colina do rio e, sob o luar, podia ver a sua fita serpenteante lá embaixo, aquela hora envolta no intenso nevoeiro que envolvia as margens e desenhava fantasmas brancos entre os juncos ou em torno das árvores desnudas. Durante muito tempo o vento assoprara, gemendo e chorando em meus ouvidos e eu me abrigara por detrás de uma das lajes mais elevadas. Depois serenara. Todavia, eu sabia que, antes do amanhecer, voltaria a soprar. Houve um momento em que me pus de joelhos e acariciei a cabeça de Corona, a boa e querida companheira e, como esperava, via que sua respiração se congelava nos pelos em torno da boca, como um farelo de gelo. E tive pena, mas eu precisava estar de vigília ali. O procurador exigira a presença de um examinador, funcionário especialmente encarregado de investigar e castigar os delitos por defraudação. E o que se passara na XI Legião fora considerado, conforme se dizia na cidade, um ato defraudatório contra o poder. Assim sendo, as famílias dos soldados mortos tinham decidido partir de Sebastes por algum tempo ou para sempre. Houvera um conselho entre os homens mais velhos. Não se podia supor quais seriam as medidas a serem tomadas pela autoridade esperada. Ninguém mais duvidava da opinião religiosa dos familiares dos mortos. O meio de verificar isto seria, naturalmente, exigir a prestação de tributos aos deuses, com novos episódios lamentáveis nos templos da cidade e outras tantas vidas sacrificadas. Assim sendo, era preferível partir. E os aprestos foram feitos. Estávamos vivendo o ocaso das perseguições contra os cristãos no mundo antigo. O sonho profético de Filoctemo era uma realidade. Licínio seria vencido e sob Constantino viria dia de paz. Mas naquele instante, nada disso podíamos saber. Ainda naquela noite, os pais de Filoctemo estiveram em nossa casa. Bondosamente convidaram-nos a seguir com eles. Pretendiam atravessar a Capadócia e rumar para as costas da Cilícia onde possuíam pequena propriedade abandonada que, trabalhada, nos podia abastecer a despensa. Os campos eram abundantes para os rebanhos e as vinhas e oliveiras fartavam os lagares. Cultivaremos a terra e as nossas lembranças queridas, dissera o ancião de olhos úmidos. Zenóbia seguirá conosco. Constituiremos outra família, unida pela afinidade em Jesus e, nos dias da velhice, nos aqueceremos uns aos outros. A isso mamãe comentara. Até que o futuro nos leve para junto dos afetos do passado. Lembrei-lhe que os campos da Cilícia eram verdes, as encostas tinham árvores e flores.
E não muito longe está o mar que tu amas mesmo sem o conheceres. E depois, se um dia quiserdes, voltareis. Falávamos com volubilidade, tentando esquecer a dor imensa que cada um trazia armazenada em seu coração. Eu sabia que íamos partir para uma ida sem volta. Nessa noite fui à canastra, abri-a e retirei o embrulho que Filoquitemo me dera. Expliquei a seus pais e a minha mãe do que se tratava, narrando-lhes o episódio. As pugilares de Filoquitemo estão aí dentro, disse a minha mãe tomando o embrulho nas mãos. Disse-me que esperasse o seu aviso para entregá-lo a ti. Ontem, no lago, pediu-me que o fizesse. Foram as últimas palavras que pronunciou. O que se encontra aí dentro te pertence. Ela desfez o pacote e puxou a candeia para mais perto, a fim de que pudesse ver melhor. Aquela luz reconheci o objeto, aquele mesmo que, quando nos conheceramos, ele me enviara por Cirilo, com uma mensagem brincalhona. Mamãe abriu-o. Nas partes interiores, sobre a superfície de cera, o estilete grafara uma mensagem pouco extensa. Dizia: estarás perplexa quando receberes estas linhas e eu venho pedir-te que te reanimes e que faças a esperança brilhar em torno de ti e de Gala. Não estarás só, pois, neste mesmo momento em que te escrevo, preparo-me para regressar aos teus braços. E tu me reconhecerás por um sinal que tão bem conheces e que te saltará aos olhos. Com a permissão de Jesus nossos destinos se ajustam. Beijo teu desvelado coração. Embaixo estava escrito o nome de meu pai. Os olhos de mamãe não se despregavam daquelas tábuas, que revirava entre os dedos. Pela mão de Filoquitemo o espírito de meu pai havia escrito. Ela me perguntou: compreendeste bem o que dizia? Sim, ele voltará para ti. Cirilo parte e ele regressa para nossos braços. Tinha as tábuas e guardaste segredo. Filoquitemo recomendou-me que esperasse. Ele virá, mas, como, quando, exatamente agora que Cirilo se foi, ele retorna. Oh, se pudesse ser verdade, se ele encontrasse como fazê-lo. Se puder, ele saberá encontrar um meio. Ele prometeu-te, mãe, sim, foi um homem decidido, saberá como proceder. Pôs as mãos atrás da mesa e deixou que o corpo pendesse pesadamente, com incontrolável fadiga e abandono. Depois, erguendo a cabeça e olhando para mim, começou a chorar perdidamente. Eu e Zenóbia avançamos para ela, abraçamo-la e, de súbito, como se alguma coisa se quebrasse em nós, também nos pusemos a chorar, entregamo-nos ao pranto sem péias e ficamos em seus braços um tempo que não sei, a soluçar perdidamente. Depois nossos soluços foram serenando, até que um cálido silêncio nos envolveu. Quando me voltei para o pai de Filoquitemo, vi que não era o vulto alquebrado que entrara na sala. Embora suas faces estivessem molhadas de lágrimas, toda a sua figura parecia irradiar serenidade e força. Mamãe tomava-lhe as mãos e as beijava, dizendo: beijo as mãos de Filoquitemo em vossas mãos. Nossos filhos estão juntos. Eles se alegrarão se nos reunirmos também. Não permitiremos que a luz que acenderam venha a se apagar. Nós a manteremos viva pelo mesmo trabalho e a mesma dedicação. Será longa a jornada. Sim, mas nos deteremos onde quer que haja uma comunhão cristã. Há muitas igrejas disseminadas por toda a parte, nelas descansaremos. Partiremos contigo, disse mamãe com firmeza. Os arredores de Kô são belos, mesmo nesta época do ano são aprazíveis. Oferecem veredas para passeios encantadores. É possível que a vida nos ofereça novas dores, novas dificuldades. É possível. Nos momentos difíceis Filoquitemo costumava lembrar-nos Paulo falando aos filipenses: fazei as coisas sem murmurações nem contendas. Os ânimos desanuviavam, a coragem retornava. Ficaram os dois a elaborar planos. Nossa casa permaneceria entregue a um trabalhador de nome Passis, chefe de numerosa família. O destino final da propriedade seria resolvido mais tarde, se não nos decidíssemos a voltar. Os aprestos para a viagem se faziam rapidamente. Temia-se a chegada inesperada das tropas e do examinador. Pensávamos abandonar Sebastes numa única caravana, mas os riscos seriam maiores se a medida fosse levada a cabo. O rio vinha sendo vigiado dia e noite. Ao primeiro sinal de alarme as famílias retirantes buscariam refúgio provisório.
O cômoro acima de nossa casa oferecia admirável posição, oferecendo ampla vista do rio. O pai de Filoctemo incumbira-se de ficar de vigília aquela noite. Entretanto, pareceu-me absurda a ideia de deixar aquele homem avançado em anos passar tantas horas ao relento. Disse-lhe que eu o substituiria. Levaria Corona comigo. Creio que foi o tom com que me manifestei que fez prevalecer minha ideia. Não era uma consulta, mas apenas a comunicação de uma decisão tomada. Talvez mamãe tenha sentido que, daquele instante para sempre, eu tomaria as rédeas do carro de meu destino em minhas próprias mãos. Assim, não replicou. Por esse motivo eu estava de vigília naquele ponto da colina. As horas foram passando. Eu meditava, rememorava, sofria. De súbito, tive a sensação de que o pesadelo passara. Respirei o ar gelado muitas vezes e uma progressiva sensação de alívio foi se apossando de mim. Então, sem susto nem terror, veio-me a impressão de que uma mão cobria a minha. Dava-me uma impressão de calor e apertava meus dedos doce e fortemente. Olhei para o nascente e percebi que, em breve, o dia começaria a nascer. Os primeiros tons pálidos de rosa se mesclavam ao azul enluarado da noite. Julguei que devesse voltar para despertar os outros e assim o fiz. E aquela mão invisível sobre a minha como que me levava suavemente. Lentamente a luz do dia se acendia. E foi de encontro àquele fundo de delicada palheta que vi o denso grupo em marcha. Corona rosnou e, ao nos aproximarmos, percebi que a gente de Eliano estivera por perto. Naquele amanhecer, seguia sua viagem nômade. Mais tarde eu saberia que a notícia dos acontecimentos anteriores chegara aos ouvidos do chefe tribal. O corpo de Eliano fora desenterrado e queimado no decorrer da noite, conforme o culto funerário devido a um príncipe de sua raça. Sumiram-se nos desvãos do monte e eu me aproximei da casa. Correndo à minha frente, Corona fora se deter nos degraus da frente. Teve um curto latido, retornou a mim para, ladrindo sempre, voltar ao mesmo ponto. Havia qualquer coisa de estranho ali. Um embrulho de farrapos que ela cheirava e tentava desfazer com o auxílio da pata. Colhi o enrolado imundo. Uma criança de dia se abrigava lá dentro. Dormia apesar do frio intenso, cuidadosamente carreguei-a para dentro. E a sensação de uma mão sobre a minha se fazia mais intensa. Todavia, no interior, cessou de todo. Parei na casa adormecida e silenciosa. O luar não se apagara e um fio cor de prata brincava no balteus de Cirilo. Com a criança nos braços, pisando levemente, dirigi-me aos fundos. A quantos sucede o que sucedeu a mim, costumamos dizer que foi delírio, um sonho e outras coisas assim. Todavia, eu tinha os sentidos alertados e registrava com clareza minhas impressões. O fogo morria no braseiro e um fio de fumaça dançava no ar parado e penumbroso. Aquele foi o pretexto, pois que a fumaça se esgarçou lentamente e foi se aproximando até bem perto de mim. Nela se plasmou, clara, como que banhada em um luar misterioso, a primeira das faces. Foi Donato, depois Cúrio, e Flávio. E um se prende ao outro na diáfana moldura de uma argola refulgente. De sorte que eu tive diante de meus olhos a corrente de Filoctemo. Foram passando sob meu olhar maravilhado e sorriam com doçura, belos, palpitantes, coloridos pelo viço da vida no esplendor da mocidade. Vi João, Cirilo e Filoctemo. E este, como que envolto num júbilo que ia para além das alegrias da vida material, parecia dizer, eu te contei, lembras-te? Por último veio Prisco e minha alma ansiava por ele. Tinha um coração e esse coração pulsava rítmico com o meu. Nossos pensamentos confundiam-se, eu vivia nele e ele vivia em mim. Nossos espíritos se tocavam. Nós nos dissemos todo o nosso amor naquele instante fugídio, tudo quanto em 50 anos de ternura e paz nos teríamos dito. E depois disto, a imagem se apagou. Mamãe encontrou-me muda no meio do cômodo com o fardo nos braços. Contei-lhe o que se passara e um misterioso pensamento deve lhe ter cruzado a mente. Pôs o embrulho sobre a mesa e febrilmente afastou os trapos. Até que viu aquilo que buscava. Havia no pequenino braço de um frágil menininho, perfeitamente desenhada, uma mancha de nascença configurando minúscula asa.
Ela tomou a criança nua nos braços e, nervosa, pediu-me que acendesse a candeia. A luz amarelada desnudou seu próprio braço e mostrou-me. Eu nunca tinha posto atenção àquela marca. Mas agora podia ver. Tinha o feitio de uma pequenina asa, era, em tudo, idêntica àquela que a criança trazia. Esta, aparentemente indiferente ao frio, parecia dirigir-nos um lúcido e confiante olhar. Mamãe apertou-a contra o seio e sua voz chegou aos meus ouvidos quase num balbúcio. É ele, está de volta. Poucas horas depois, deixávamos a casa. Tangíamos um pequeno rebanho e levávamos os nossos trastes no prostelum puxado pelas mansas cabras. Encontramos a caravana em pleno caminho do sul. Era muito cedo ainda e pequenas gotas de gelo se desfaziam entre as relvas requeimadas. Dizíamos-nos uns aos outros, em forma de saudação: Glória ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Entramos no lugar que nos foi designado. Éramos 32 famílias a caminho da costa. Em conversa com outras pessoas soubemos que grupos cristãos da igreja de Sebastes tinham, igualmente, abandonado a cidade, porém, por outros caminhos. Iam se recolher às grutas rochosas situadas a algumas milhas da cidade. Ali, nos anos que se seguiriam, iriam construir as atualmente famosas igrejas rupestres da Capadócia, ainda existentes, e que levam os estudiosos da arte sacra primitiva aos confins da Ásia Menor. Íamos andando aos pálidos raios do sol da manhã e, olhando para trás, tivemos a derradeira visão da cidade. Rolos densos de fumo envolviam as construções. Tínhamos evacuado em tempo. As represálias haviam começado. Todo o bairro do Estuque, onde se congregava o maior número de famílias cristãs, fora incendiado. O vento tangia as labaredas e o fogo se alastrava. Foi assim que vimos Sebastes pela última vez. Lá longe, no lombo da colina fronteiriça à Porta Eudana, eu podia ver o cemitério tríplice, a águia romana sobre os portais do quarteirão romano. Um jovenzinho parara junto a mim, olhando espantado as chamas que lambiam as construções e eu lhe perguntei: És o irmão de Flávio, pois não? Sim. E para onde vai a tua família? Para Niceia, na Bitínia. Ali se reunirão todos os bispos cristãos para um concílio. Vais também? Não, mas tu assistirás a um fato muito importante. Verás o cristianismo desaparecer e ceder lugar a uma nova doutrina a qual denominarão catolicismo. Como sabes? Jesus será transformado em Deus. Tu assistirás ao declínio de tudo quanto nos legou. Mas um dia o cristianismo se erguerá das cinzas. Quando? Não sei quando. Muito tempo se passará, talvez. E tu, para onde irás? Para um lugar onde há tanto por fazer que bem pouco tempo terei para falar e ouvir. Não vais querer ser católica? Não, eu continuarei simplesmente a ser cristã. Olhei Sebastes pela última vez. Quarteirões em chamas, rolos de fumo cinzento abafando aquela que todos conheciam como a Rainha do Ponto. Alcancei Gema e Zenóbia. Mamãe apertava a criança fortemente contra o peito e fichava um ponto ao longe e eu não poderia dizer se era o céu ou era a terra que ela olhava. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.